Fala, meu quarto ano, tudo bem? Bom, galera, vamos estudar mais um pouquinho de português, tá? E hoje a gente vai abrir aqui, ó, o livrinho na página 45, onde nós vamos falar um pouco sobre o gerúndio, tá? E ele começa falando o seguinte, ó. Os verbos da atividade anterior estão na forma verbal gerúndio. O gerúndio é utilizado para indicar ações que estão acontecendo. Sempre termina com NDO. Exemplos: trabalhando, comendo, brincando. Vou explicar um pouquinho mais para vocês aqui no quadro, tá? Vamos relembrar então o que é um verbo. Verbos são aquelas palavrinhas encontradas que remetem a uma ação, indicam uma ação, alguma coisa que está sendo feita, alguma coisa que está acontecendo. Por exemplo, tia Átila está dando aula. Esse verbinho aí vai ser o dando, de dar, é o que ela está fazendo. Tia Átila almoçou cedo. O verbo da minha frase, o que vai dizer que tem uma ação, é o almoçou, está fazendo a ação de almoçar. E aí nós já vimos que o verbo pode estar no passado, de alguma coisa que eu já fiz, como o almoçou, né? Pode estar no presente, como almoçando, e pode estar no futuro, almoçará, ok? Então o verbo ele pode indicar passado, presente e futuro. O gerúndio ele tá aqui justamente para nos ensinar, para nos mostrar que aquela coisa está acontecendo agora. Toda vez que eu uso o verbo no gerúndio, eu vou estar falando de algo que está acontecendo naquele momento ou que foi bem recente. Por exemplo, olha, ela estava falando, significa que naquele momento em que aquilo aconteceu, ela estava falando, ok? Então, o gerúndio, ele vai vir para facilitar o nosso entendimento sobre o tempo da frase, o tempo do texto. Ele vai indicar alguma ação que está acontecendo ou que estava acontecendo no momento daquela situação, tá? Por exemplo, olha, quando ele bateu de carro, ele estava falando no telefone. Ele não bateu de carro agora, mas eu tô dizendo que no momento que ele bateu de carro, ele estava falando no telefone. Aquilo estava acontecendo naquele momento, tá bom? E como que eu vou transformar um verbo em gerúndio? Deixa o celular focar o quadro aqui de novo. Deixa eu ver se eu consigo fazer ele focar o quadro. Vamos lá. Como que eu consigo transformar o meu verbo em gerúndio? Bom, gente, os verbos, eles possuem 3 conjugações. A primeira conjugação são os verbos que terminam com a. A segunda conjugação são para os verbos que terminam com er. E a terceira conjugação, os verbos que terminam com i. Então, por exemplo, primeira conjugação, eu vou viajar. Verbo da primeira conjugação. Segunda conjugação, ele irá comer. Comer. Segunda conjugação, porque o verbo comer termina com e. Terceira conjugação, ele não pôde vir. Vir, que é do verbo ir, tá? Termina com ir também, né? O próprio ir já é o verbo. Então, ele faz parte da terceira conjugação. Os verbos, eles podem estar flexionados em passado, presente e futuro. E aí eu posso, por exemplo, ver o viajar, viajarei. E também tem a primeira, segunda, terceira pessoa. Então, ele pode estar viajaremos, viajaríamos. O verbo, ele se flexiona muito, dependendo da pessoa, ou seja, eu, tu, ele. Lembra disso? O verbo, ele se flexiona dependendo da pessoa que ele vai estar, se ele está no singular ou no plural, e se ele está em qual tempo também, passado, presente e futuro. Mas, independente disso, todo verbo possui uma forma infinitiva. Infinitiva é a forma verdadeira do verbo, sem ser flexionado. E a forma infinitiva sempre vai acabar com AR, ER ou IR, tá? Por exemplo, bateu. Ele me bateu. Bateu é uma forma flexionada do verbo bater. Então, o verbo mesmo é o verbo bater. Quando eu quero saber qual é a conjugação daquele verbo, eu preciso pensar como que é esse verbo no infinitivo. Como que é esse verbo sem ter sofrido nenhuma conjugação, tá? Correndo. Correndo, ele tá em quê?
primeira, segunda, terceira. Qual é a conjugação desse verbo? O verbo certo não é correr, então ele seria segunda conjugação, ok? Mas isso é só um lembrete de coisas que nós já estudamos pra gente finalmente chegar no conteúdo de hoje, gerúndio. Toda vez que eu quiser aplicar um gerúndio para o meu verbo, algo que está acontecendo, eu vou ver qual conjugação ele é e vou acrescentar o NDO, tá? Eu vou tirar o R do final e vou acrescentar o NDO. Vou dar um exemplo aqui, ó. Se eu tenho o verbo, vou botar o correr mesmo, tá? Se eu tenho o verbo correr, quero passá-lo para o gerúndio. O que eu faço? Tiro. Eu já vi que ele tá no infinitivo, tá? Tiro o meu R do final e boto o NDO. Dessa forma, eu vou ter correndo. Isso significa que a ação está feita nesse momento. Eu posso falar, o jogador está correndo agora, tá vendo? Então, é algo que está acontecendo no momento, tá? Mais uma. Falar. Primeira conjugação, porque termina com a, né? Falar. Como que eu vou transformar o meu verbo em gerúndio? Vou tirar o R e vou acrescentar o NDO. Falando, ok? Outro exemplo aí. Verbo seguir. Se eu quero transformar esse verbo em gerúndio, eu vou pegar, tirar a letrinha R do final e vou acrescentar o NDO. Seguindo. Aí agora eu tenho um verbo, uma ação que está acontecendo nesse momento. Ele está seguindo naquele momento, no momento que está acontecendo a ação, ok? Bom, gente, a partir daí, vamos fazer as atividades da página 45, que não tá difícil, tá? Vamos lá. Contorne nas frases abaixo os verbos no gerúndio. Então, a gente já sabe que são os terminados em NDO, né? O que eu preciso prestar atenção é se nem toda palavra que termina com essas letras vai ser o verbo. Então, eu tenho que saber se aquilo é um verbo. Por exemplo, aqui no final. Pedro está comendo sua sobremesa. Comendo. Isso é um verbo? Isso é uma ação? É alguma coisa que ele está fazendo agora? Alguma coisa que ele faz? Comer é uma ação, né? Então, eu achei um verbo no gerúndio. 2. Clara não brincou comigo hoje. Qual é o verbo daí? 3. C. Ele está rindo do palhaço. D. Estou ouvindo um barulho, ok? Ó, tem uma frase aí, vou dar assim, não vou dizer qual é, mas tem uma frase aí que é só pra vocês não ficarem procurando, que também não é justo. Uma delas, o verbo não está em gerúndio, tá? Pode ser uma pegadinha aí. Se o verbo não tá no gerúndio, eu não circulo. Eu vou circular os verbos no gerúndio, tá? Nessa 4 tem uma dessas aí que não tá no gerúndio, fica ligado. 5. Retire das árvores os verbos que estão conjugados no gerúndio para completar a fábula o cão e osso. Um dia, um cão ia... Qual das palavras que você vai utilizar aqui? Qual desses verbos você acha que você vai utilizar? E aí você vê qual que é e coloca aqui, tá bom? Mais uma dica, ó. Os verbos que estão conjugados no gerúndio. Então, presta atenção que são esses verbos que você vai ter que usar. Se o verbo não tiver no gerúndio, você já descarta, já sabe que não é nenhum daqueles ali, ok? Prestando bastante atenção nisso. Página 46. Produza um poema usando as cores do arco-íris. Se quiser, relacione as cores a um sentimento. Use sua criatividade e imaginação. Depois, declame o seu poema para a turma. Gente, esse poema do arco-íris tem aqui um que pode dar uma dica para vocês de como fazer. Tá vendo? E aí vocês vão usar as cores e vocês vão combinar as cores com alguma coisa. O tema do poema de vocês tem que ser as cores do arco-íris. Mas vocês podem fazer como vocês quiserem.
façam que amanhã na nossa aulinha online vocês vão ler esse poema para os amigos, tá? Então não deixem de fazer, por favor, ok? Galera, por hoje é isso. A gente aprendeu aí o gerúndio. É um tema facinho, não tem nenhum segredo, tá? O que a gente precisa lembrar é que o gerúndio se remete a algo que está acontecendo ou que estava acontecendo no momento daquela situação, ok? Isso é o mais importante que a gente tem que saber sobre o gerúndio. E transformar as palavras em gerúndio é bem facinho, né? Tira o R do final e acrescenta o NDO. Qualquer dúvida, tia tá no WhatsApp para ajudar vocês, ok? Beijos!